Fala galera, olha só, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 104 da prova do Enem de 2018, de acordo com a prova de cor azul, beleza? Uma informação importante aqui é que lá no meu site eu sempre disponibilizo os arquivos das provas e dos gabaritos. Então, caso vocês queiram baixar essa prova, baixar o gabarito dessa prova, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês acessem e procurem lá que vocês vão encontrar, tá? Agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui nesse problema, um problema que vai envolver a temática de torque de uma força ou momento de uma força, tanto faz aí a nomenclatura que vocês vão utilizar, nós estamos aqui nos referindo à mesma grandeza, beleza? Vamos lá. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de força resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos, e aqui eu tenho uma figura com 5 objetos presentes aí no nosso cotidiano: um alicate, a pinça, quebra-nozes, carrinho de mão e abridor de garrafa. O problema nos pergunta o seguinte: em qual dos objetos acima a força potente é maior do que a força resistente? Tá? Então, vamos começar aqui a analisar a grandeza, momento de uma força ou torque, tá? E para analisar essa grandeza, eu vou utilizar aqui um exemplo simples de um brinquedo que está bem presente aqui no nosso cotidiano, que a gente pode encontrar lá nas praças dos nossos bairros, que é a gangorra, tá? Para falar a verdade, eu não sei de onde você está me assistindo, mas como que vocês chamam esse brinquedo aqui aonde vocês moram? Lá em Nova Iguaçu, que é um município localizado aí no estado do Rio de Janeiro, a gente chama esse brinquedo aí de gangorra, tá? E aqui, pessoal, eu tenho aqui a base fixa de uma gangorra e sobre ela eu coloco uma tábua de madeira e sobre essa tábua de madeira as crianças se divertem, tá? Então aqui eu tenho uma massa que eu vou chamar de massa M1, que vai representar a massa da primeira criança, e aqui a massa M2, que vai representar a massa da segunda criança, beleza? Bom, e é bem óbvio a gente imaginar que a criança 1, né, a massa M1, vai fazer com que essa tábua de madeira tenda a girar no sentido anti-horário, tá? E aqui eu vou chamar esse sentido de sentido negativo de giro, tá? A massa M2 vai fazer com que essa tábua de madeira tenda a girar em um sentido que a gente pode chamar de sentido horário, tá? E eu posso chamar esse sentido aqui de sentido positivo de giro, tá? Bom, mas aí você deve estar se perguntando, Lucas, você está falando aí girar, né? Essa tábua vai girar, ou essa tábua tende a girar, em relação ao quê? Ao redor do quê? Galera, essa tábua tende a girar em relação a esse ponto aqui, que a gente pode chamar de ponto fixo ou ponto de giro dessa tábua de madeira, tá? E aí percebam o seguinte, eu coloquei a massa M1 a uma determinada distância desse ponto fixo, que a princípio eu não sei esse valor, o valor dessa distância, também não me importa esse valor, a gente pode chamar de forma genérica de D1. Então D1 é a distância de M1 até esse ponto fixo. E também, da mesma forma, a massa M2 ela se encontra a uma distância que eu vou chamar de D2 desse ponto fixo. Tá? Bom, e como é que a gente pode analisar aqui o momento, de forma bem generalizada, o momento realizado por uma força? Como é que a gente pode calcular isso? Tá? Bom, a gente pode calcular da seguinte forma. Eu vou chamar aqui momento de M maiúsculo, mas aí vocês podem encontrar aí nas literaturas, nos livros, ou até mesmo em outras videoaulas, a letra grega tau,
tá? Para falar sobre torque. A gente está falando da mesma grandeza, mas aqui eu vou chamar de M, tá? Tanto faz aí a letra que você vai utilizar. Então a gente calcula o momento através do produto do módulo da força aplicada no corpo extenso, a distância de aplicação dessa força e o ponto de giro, e o seno de um ângulo. Daqui a pouco eu vou me referir, né? Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre esse ângulo, que eu vou chamar de θ, de forma bem generalizada também, tá? Então, a gente pode calcular o momento de uma determinada força dessa maneira, tá? E aí, quem é F, né? Quem seria essa força F? Da onde ela surgiu aqui nesse meu discurso? Pessoal, essa força F, ela é a força aplicada no corpo extenso, né? Então, por exemplo, é fácil a gente imaginar, ou é fácil a gente concluir, que a massa M1 vai aplicar uma força nessa tábua de madeira, que aqui eu vou chamar de força F1, de módulo F1, tá? Eu não posso chamar essa força de peso da massa M1, porque o peso da massa M1 atua na própria massa M1, embora a gente sabe por detrás das cortinas que o módulo do peso é igual ao módulo de F1, mas aqui a gente tem que chamar de F1, e aqui eu vou chamar de F2. F2 é a força que a massa F2, que a massa M2 aplica nessa tábua de madeira, tá? Bom, D é a distância de aplicação dessa força até o ponto de giro, tá? E quem é θ? Pessoal, θ é o ângulo formado entre o vetor da força e a direção na qual está contida essa distância, tá? Então percebam, por exemplo, que F2, o vetor da força F2, forma 90 graus aqui com a distância na qual está contida com a direção na qual está contida a distância D2, tá? Então aqui eu estaria lidando com um ângulo de 90 graus e aqui o θ, né, o seno de 90 seria 1, e essa expressão se resumiria ao produto da força e a distância, tá? Aqui da mesma forma, percebam que F1, né, o vetor F1 forma 90 graus com a direção na qual está contida a distância D1, e por esse motivo o θ também seria 90. Então, nesse problema aqui, essa expressão vai se resumir a FD, tá? Porque o nosso θ aqui é 90, tá? E aí, pessoal, eu vou começar aqui supondo o equilíbrio desse sistema, tá? E se eu supor o equilíbrio dele, o que eu estou querendo fazer? O que eu estou dizendo, né? Se eu supor o equilíbrio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa tábua de madeira dessa gangorra, ela não se mexe, ela não gira em nenhum sentido, tá? E se eu supor o equilíbrio, eu estou dizendo que o torque, o momento, ou seja, o somatório do momento realizado no sentido horário tem que ser igual ao somatório do momento, ou seja, dos momentos realizados aqui no sentido anti-horário, tá? Os momentos se anulam, tá? Porque eu estou aqui supondo o equilíbrio. Ou seja, como é que eu poderia calcular aqui o momento realizado, né, o somatório dos momentos no sentido horário? No sentido horário seria, por exemplo, aqui o momento realizado por F2, né, pela força F2. Então, como é que eu poderia calcular o momento desse sentido horário? É só o da força F2, então seria o próprio momento de F2, ou seja, F2 vezes a distância de aplicação da força F2 até o ponto de giro. E quem seria o somatório dos momentos aplicados no sentido anti-horário? Seria somente aqui o momento da força F1. Então seria F1, o módulo de F1, multiplicado pela distância D1, a distância de aplicação da força F1 até o ponto de giro. E aqui, olha só, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso problema e pensar nas nomenclaturas dessas forças, tá? Porque o problema está falando de força potente e força resistente,
A questão de nomenclatura aqui ela vai depender do referencial que você está utilizando. O que eu estou querendo dizer? Bom, F1 faz com que a barra tenda a girar no sentido anti-horário, tá? Se isso é verdade, a força F2 é uma força resistente, né? A força F1 seria potente e a força F2 seria resistente. Em contrapartida, se eu tomar como análise o referencial de F2, né? Se eu dizer, F2 ela faz com que a barra tenda a girar no sentido horário, então F1 vai ser resistente de F2, tá? Então, uma é resistente da outra, tá? E aí, olha só, o programa pergunta o seguinte: em que ocasião acima a força potente ela é maior do que a força resistente? Quando que isso ocorre? Em qual dos objetos acima isso ocorre? Tá? Bom, então aqui a gente vai lidar com a análise da proporcionalidade dessas grandezas F2D2, F1D1. Tá? Então percebam que F2 é inversamente proporcional a D2. Tá? Beleza? Além disso, a gente pode pensar em relação a F1 e D1 e dizer que F1 é inversamente proporcional a D1. Tá? Então, se eu pensar nisso em termos de potente e resistente, eu posso nomear isso aqui e dizer que a força potente multiplicada pela distância de aplicação dessa força em relação ao ponto de giro tem que ser igual à força resistente multiplicada pela distância de aplicação dessa força resistente em relação ao ponto de giro. E aí o que eu descubro, né? Eu descubro novamente uma nova ou a mesma relação de proporcionalidade, que é entre FP-dP e FR-dR, tá? Então, olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui minha cor vermelha. Então, o módulo da força potente é inversamente proporcional à distância de aplicação da força potente em relação ao ponto de giro e o módulo da força resistente é inversamente proporcional à distância de aplicação dessa força resistente em relação ao ponto de giro. E aí, olha só, olha a conclusão que a gente chega, para que a força potente seja maior do que a força resistente, a distância de aplicação da força resistente tem que ser maior do que a distância de aplicação da força potente. Essa é a grande conclusão desse problema. É essa a conclusão que você tem que chegar para poder conseguir analisar de forma correta aqui a física e a matemática da coisa, né? Então, para que isso aqui ocorra, para que a força potente seja maior do que a força resistente, a distância de aplicação da força resistente tem que ser maior do que a distância de aplicação da força potente. Isso é um pré-requisito, tá? Isso é uma obrigação aqui nesse caso, tá? Agora vamos analisar aqui cada objeto para ver se a gente consegue encontrar essa relação aqui. Em qual objeto a gente consegue encontrar essa relação? Vamos para umas imagens aqui que eu trouxe para a gente poder analisar com mais cautela. Bom, pessoal, aí eu trouxe essas imagens aqui para a gente poder trabalhar em cima delas, tá? E aí, vamos encontrar aqui primeiro aonde que nós aplicaríamos a força potente no alicate, né? Então, olha só, eu poderia aplicar a força potente no alicate aqui, olha. Aqui a gente coloca a nossa mão e aplica a nossa força potente, tá? A nossa FP. Bom, esse alicate, né, antes de mais nada, o mais importante de tudo, é encontrar o eixo de giro, onde se encontra o ponto de giro desse alicate. A gente observa que é aqui, ó. O eixo de giro é aqui. Então, como é que a gente pode encontrar aqui a distância de aplicação dessa força potente em relação ao eixo de giro? Bom, é fácil, né? Bom, aqui está o nosso ponto de giro
Então, aqui está essa distância de aplicação. Tá? Aqui está o nosso dP, distância de aplicação da força potente em relação a um ponto de giro. Tá? Se eu colocar um objeto aqui no meio desse alicate, para onde estará apontando a minha força resistente, né? Aqui, olha, minha força resistente, tá? Para a esquerda, apontando, impedindo, né, ou oferecendo resistência à atuação, né, à eficácia dessa força potente que está a nossa força resistente. Bom, e onde está a distância de aplicação? Né? Aqui está o nosso dP, distância de aplicação da força potente em relação ao ponto de giro. E onde está a distância de aplicação da força resistente em relação ao ponto de giro? Está aqui, olha. Aqui está o nosso dr. Bom, aqui a gente consegue observar que o dr não é maior, né, do que dp. O que a gente encontra aqui, que a gente conclui, é que dr é menor do que dp. E se dr é menor do que dp, isso também implica nas proporcionalidades das forças potente e resistente. Então, no caso aqui, Fp é menor do que Fr. Tá? Bom, então aqui a gente já sabe que não vai ser o nosso alicate, né? O alicate, nesse caso aqui, a força potente não é maior do que a força resistente. Vamos analisar aqui agora o caso de uma pinça, né? Vamos colocar aqui um objeto nessa pinça. Onde é que nós normalmente aplicamos a força na pinça? Aqui, olha. Aqui está a nossa força potente, o nosso Fp. Tá? Bom, e onde estaria essa distância, né? Onde é que estaria o nosso ponto de giro? Bom, todo esse corpo extenso vai girar em relação a esse ponto aqui. E aonde está essa distância de aplicação da força potente em relação ao ponto? Aqui, não tem mistério. Aqui a gente encontra, né, o nosso dP, a distância de aplicação da força potente em relação ao ponto de giro na pinça. E onde está a nossa força resistente? Bom, nossa força resistente está aqui, o objeto oferecendo resistência à eficácia dessa força potente. Aqui está a nossa força resistente. E olha só que interessante, a distância de aplicação da força resistente em relação ao ponto de giro. Não vai ficar muito reto isso aqui, mas don't judge. Aqui, ó, nosso dr, a nossa distância de aplicação da força resistente em relação ao ponto de giro. E olha o que a gente encontra aqui. A gente encontra um pré-requisito que estávamos procurando, ou seja, a distância de aplicação da força resistente é maior do que a distância de aplicação da força potente. Tá? Isso implica no fato de que a força potente vai ser maior do que a força resistente. Tá? Era justamente esse pré-requisito que nós estávamos procurando. Se você está aí apressado e ansioso, nós já encontramos o resultado aqui do nosso problema, o resultado da nossa questão. Tá? Fique à vontade para parar de assistir o vídeo caso você queira, mas eu vou continuar aqui analisando, né, os outros casos, os outros objetos. Então aqui, por exemplo, no quebra-nozes, eu vou colocar aqui uma nozes neste ponto. Tá? Aqui está o meu ponto de giro, o meu eixo de giro. Tá? E onde nós aplicamos a força potente? A força potente está aqui, olha. Olha aqui o meu Fp. Nossa força potente. Onde está a distância de aplicação dessa força potente em relação ao ponto de giro? É essa distância aqui, bem grandona. Né? Ficou horrível, mas forgive me. Me perdoe. Aqui o nosso dP, a distância de aplicação da força potente em relação ao ponto de giro.
Aqui estará a minha força resistente, tá? Minha força resistente, o nosso FR, e a distância de aplicação da força resistente em relação ao ponto de giro. Olha aqui, ó, o nosso DR. Nesse caso, de novo, a gente conclui que a distância DR, né? A distância DR, deixa eu botar aqui cor preta. Aqui no caso da pinça, a distância DR ela é menor do que a distância DP. E de novo, FP não é maior do que FR, tá? Então, isso também não cumpre aqui aquilo que a gente está procurando, beleza? Bom, deixa eu puxar aqui para a esquerda para poder analisar os últimos dois casos, tá? Bom, aqui eu tenho o nosso carrinho, né? Nosso carrinho de mão, nosso carrinho de obra. Aonde está o nosso ponto de giro? Eu vou botar cor vermelha só para ficar mais destacado. Nosso ponto de giro está aqui, né? Onde é que está? Onde é que nós normalmente aplicamos a força potente? Aqui, ó, para cima, né? Na vertical para cima. Aqui está o nosso FP, tá? Onde é que está a distância de aplicação da componente FP, na verdade, né? Em relação ao ponto de giro, vai estar aqui, olha. Aqui está o nosso DP, distância de aplicação da força potente em relação ao ponto de giro. E onde está a nossa força resistente? Bom, a nossa força resistente, vamos supor que o centro de massa do conteúdo que está neste carrinho esteja aqui. Então, a força resistente vai estar aqui, ó, na vertical para baixo, o nosso FR. E a distância de FR em relação ao ponto de giro, ó, tá aqui, olha. O nosso DR. E aqui, de novo, o que a gente conclui? Que DR, nesse caso, é menor novamente do que DP. E, mais uma vez, a força potente, ela não é maior do que a força resistente, tá? E isso aqui não cumpre o requisito que nós estamos buscando mais uma vez, tá? E vamos agora analisar o nosso abridor aqui de garrafa, tá? Onde é que está aqui o nosso ponto de giro? Bom, o abridor de garrafa ele gira em relação a esse ponto aqui, mais ou menos, né? E aí, onde nós normalmente aplicamos a força potente, nesse ponto aqui, só que para baixo, né? Para baixo do abridor de garrafa, eu vou colocar assim, olha. Para baixo do abridor de garrafa, aqui está o nosso FP, tá? E onde está a distância DP? Está aqui, ó, distância de aplicação da força potente em relação ao ponto de giro. Aqui está o meu DP, tá? Bom, e no caso aqui da força resistente, onde ela se encontra? Ela se encontra normalmente nesse ponto aqui, né? Só que aqui, ó, a força resistente sendo atuada aqui para cima. Eu vou tentar desenhar dessa forma aqui, ó, para cima, tá? Vertical para cima. Aqui está o nosso FR, né, a força resistente, e a distância de aplicação da força FR em relação ao ponto de giro. Aqui o nosso DR. DR. E aqui a gente conclui novamente que DR é menor do que DP. É menor do que DP. E DR sendo menor do que DP, a força potente, mais uma vez, é menor do que a força resistente, tá? E aqui, mais uma vez, não cumprindo com o nosso requisito, beleza? E aí, olha só, agora vamos voltar lá para o problema e vamos marcar nossa resposta aí, né? Nossa resposta correta. Não, Ctrl Z. Isso. Aqui, olha. Vou marcar aqui de azul, tá? A pinça, né? Justamente na pinça que isso aqui acontece. A distância de aplicação da força resistente é maior do que a distância de aplicação da força potente. Pessoal, foi isso, tá?
Mais uma vez, desculpa aí pelo vídeo longo, espero que vocês tenham gostado da resolução, espero que vocês tenham compreendido a resolução e o nível de detalhe aqui que eu tentei trazer para vocês, tá? Um forte abraço, a gente se vê na próxima e valeu!